Semana passada a gente viu aqueles slides que eu vou resgatar algumas informações hoje sobre a reprodução bacteriana, certo? E lá eu mostrei aquele gráfico e 2 páginas do nosso livro de ciências que eu disse que o professor ia fazer uma interpelação, né? Ele ia falar sobre o crescimento populacional. Espera que tem gente entrando. O crescimento populacional e trazer para a matemática, né? Explicar como cresce e como diminui ali o aclive e declive daquele gráfico. Então, a gente resolveu fazer essa live juntos, né? Então a gente eu vou fazer esse primeiro momento trazendo para ciências, né? Vou trazer algumas informações. Eu dei uma enxugada naquele arquivo lá de bactérias e depois o professor Nabor vai entrar com a parte dele, certo? Então eu vou espelhar aqui compartilhar minha tela, certo? Aqui. Acho que não vai entrar mais ninguém. Então, pessoal, todos os seres vivos se reproduzem. Até mesmo, que a gente já conversou sobre isso, né? Os vírus não são seres vivos, porque eles têm um processo de reprodução particular, aonde ele vai precisar sempre ter uma célula hospedeira para ele fazer esse processo. Por que ele precisa de uma célula hospedeira? Porque ele não tem metabolismo. Ele não tem essas organelas que vão permitir com que as bactérias, por exemplo, né, e os protozoários consigam fazer sozinhos esse processo de divisão celular. Então, os vírus, a gente está em voga aí, né, com Covid-19, eles precisam sempre de células para se multiplicar. O Covid utiliza as nossas células do trato respiratório para poder se multiplicar. Então, sempre que a gente ouvir falar em vírus, ou reprodução viral, né, multiplicação viral, eles vão precisar sempre de células hospedeiras para ele poder utilizar o maquinário dela, né, utilizar o metabolismo para poder se multiplicar. Bom, só para resgatar, dentro das bactérias, elas são organismos procariontes, são os menos evoluídos, por causa desse motivo aqui, ó. As bactérias não têm organização nuclear. O que quer dizer isso? Eles não têm núcleo. Então, o material genético está aqui, ó, esse fiozinho preto, ele está solto no citoplasma. Isso faz com que, dentro de todos os 5 reinos, as bactérias, ou o reino Monera, né, fique na chamada base da árvore evolutiva, por causa desse motivo aqui. Depois vem os protozoários, fungos, plantas e animais, certo? Bom, quanto à importância das bactérias, se você se lembra, eu tirei os textos que estavam aqui, né? Eu vou falar rapidamente, porque só para lembrar o papel das bactérias ou a sua importância. Então, elas participam da reciclagem da matéria orgânica, né? De todos os seres vivos, são dentro da cadeia alimentar. A gente tem basicamente 3 grupos: os produtores, os consumidores, que são herbívoros e carnívoros, e o último grupo, o terceiro grupo, são os seres decompositores, o grupo dos decompositores. Então, junto das bactérias, a gente encontra também os fungos, que são organismos que vão fazer essa reciclagem da matéria orgânica, o chamado ciclo do átomo. Então, são seres vivos que decompõem a matéria orgânica que faz parte da biomassa da espécie, e outros seres vivos acabam tendo a oportunidade de incorporar esses elementos para o seu crescimento, né? Então, por exemplo, uma árvore, através das suas raízes, incorpora nutrientes da decomposição de plantas e animais que estão ali ao redor, que a água acaba diluindo e as raízes absorvendo. Então, elas têm um papel ambiental bem importante. Elas também ajudam algumas plantas a fixar, a retirar o nitrogênio atmosférico, né?
nós temos uma concentração de em torno de 78% de nitrogênio no ar atmosférico, então a gente tem uma grande concentração comparada com oxigênio, né, que fica em torno de 21%. Então, plantas que precisam, que não conseguem retirar o nitrogênio do solo, elas utilizam as bactérias e retiram esse nitrogênio para síntese, né, de outras substâncias, principalmente proteínas, do ar atmosférico. Além disso, bactérias são usadas para síntese de alimentos e produtos, né, iogurtes, vinagre, bebidas lácteas, combustíveis como metanol e butanol, que são gases, né, utilizados na indústria. Então, diferentes alimentos e produtos, as bactérias nos auxiliam. Elas são usadas também em tratamento de esgotos, né, tanto esgoto residencial como industrial, que geram resíduos, né, que não podem ir para o meio ambiente em função do impacto que eles podem causar, né. Então, o esgoto, tanto residencial como industrial, as bactérias decompõem essas substâncias presentes, né, diferentes substâncias, para depois serem descartadas no meio ambiente. Outro fator, outra importância das bactérias, né, a gente tem na biotecnologia. Então, algumas bactérias, por serem seres vivos muito simples e apresentar o DNA, então muitas vezes as pesquisas em cima da biotecnologia são feitas com esse DNA bacteriano para fazer testes, né, para a síntese de alguns produtos, clonagem de outras espécies de plantas com o objetivo de melhoramento genético, enfim. Então, elas também são usadas nesse fato aí. E também a gente viu na parte da medicina estética a utilização de uma toxina, a toxina botulínica, produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que é utilizada para paralisar os músculos faciais, né, com objetivo estético, né? Então, mais um emprego, mais uma importância das bactérias. Dentro, falando em benefícios, né, então eu citei semana passada, 8 a 10% das espécies de bactérias causam doenças, o restante são benéficas ou são indiferentes para a espécie humana ou para o meio ambiente. Então, para nós, apesar de ser bastante, nós temos aqui como exemplo bastante doenças, né, que podem levar até a morte muitas vezes, as bactérias têm um número pequeno que vai produzir isso aqui. Então, nós temos o antrax, utilizado como arma, já foi utilizado como arma biológica, o próprio botulismo, né, a cárie, cólera, as disenterias, né, a doença periodontal, febre tifoide, gastroenterites, algumas DSTs, como sífilis e gonorreia, meningite, a lepra, tétano e tuberculose. Então, são doenças presentes no nosso dia a dia, umas bastante comuns, outras relativamente raras, né? Com a descoberta de antibióticos, enfim. Então, é só para a gente lembrar que as bactérias também têm esse papel, a chamada importância médica, né? Por causarem doenças. Bom, então, a gente encaminha para o nosso assunto principal, que é a reprodução, onde não vamos ter a interação de gametas. Como exemplo, eu trouxe, né, em função daquele artigo que tem no livro, que a gente vai ver depois o gráfico ali, aquelas duas páginas do livro, 35 e 36, se eu não me engano. Então é o seguinte, pessoal, reprodução assexuada é uma reprodução que a gente vai ter a presença da divisão celular chamada mitose, né, onde a gente vai ter a produção de descendentes de células filhas geneticamente iguais à célula-mãe, onde a gente vai ter a duplicação do material genético, o crescimento do citoplasma, do chamado mesossomo, e depois a separação das bactérias ou das células em duas que têm a mesma carga genética. Então,
uma das desvantagens da reprodução assexuada é que sempre teremos indivíduos iguais. Isso, para uma população ou para a espécie, é muito ruim, porque todos vão ser iguais às condições ambientais. Então, a gente vai ter, por exemplo, um fator ambiental como o tempo do crescimento ou até da extinção dessas bactérias, né? Então, todas que são sensíveis ao calor vão morrer. Então, a reprodução sexuada, nesse sentido, a mitose ocorre em seres unicelulares, né, bactérias e protozoários, uma reprodução simples, rápida, tá? E sem vantagens, porque vai produzir, no final do processo, né, indivíduos geneticamente iguais, certo? Então, isso nós temos o nome dessa divisão celular, dessa reprodução assexuada bacteriana, se chama por bipartição ou uma reprodução binária, certo? Então, para lembrar vocês, a gente vai ver rapidamente esse vídeo. Deixa eu voltar aqui para eu ativar a caneta, senão... Tá? Para vocês lembrarem que a reprodução bacteriana é muito rápida, comparada, depois vocês vão ver com a reprodução sexuada, né? Então tá aí, pessoal. Ó. Depois o professor Nabora, ele vai explicar pela ótica da matemática, né? Esse processo de duplicação de tempos em tempos. Se vocês lembrarem, de tempos em tempos, aqui mais ou menos de 20 em 20 minutos, nós temos a duplicação do número de indivíduos, de bactérias, né? Mostrando que é um tipo de reprodução simples e rápido. Bom, então, em cima desse gráfico aqui, ó, deixa eu acertar aqui que meu mouse tá ruim. Então, nós temos canetinha, tá? A fase lag, as células se preparam para a divisão celular, a fase log, que ele vai explicar, crescimento muito vertiginoso, muito rápido, em função, provavelmente, de condições ambientais favoráveis, certo? E a oferta de alimento. Se não tiver matéria orgânica, se não tiver alguma substância em que elas precisam para se alimentar, a gente não vai ter um gráfico dessa maneira. Depois, vocês sabem que, sendo seres unicelulares, o tempo de vida deles não é muito duradouro, né? Não é? Eles, à medida que eles crescem, eles já vão se dividindo e já vão morrendo. Então, aqui, na fase estacionária, a gente tem bactérias que já estão morrendo em função do tempo efêmero, né, de vida, e também, muitas vezes, pela escassez de alimento. Então, condições ambientais podem influenciar do não crescimento, né, na não continuidade desse gráfico aqui. Então, esses fatores ambientais que a gente vai ver nesse slide aqui, como as maneiras de conservação do alimento, para evitar que as bactérias se multipliquem, nesse caso, né? E depois o declínio do número de bactérias em função desses fatores ambientais aqui e pelo excesso de mortes dessas bactérias. Então, bactérias param de se multiplicar e as que estão vivas acabam morrendo. Então, para terminar, a gente tem processos que evitam, né, a multiplicação bacteriana, que quando a gente tira as condições para elas se multiplicarem, por exemplo, a quantidade de água, as bactérias precisam de temperatura relativamente alta e umidade, e se tu desidrata, colocando sal ou algum outro produto, ou alguma outra forma industrial de retirada de água, tu vai estar evitando que elas se multipliquem. Nós temos também a esterilização, que é o aumento da temperatura e o confinamento dela em embalagens, né, por exemplo, em enlatados. Então, desidratação, esterilização, pasteurização é um processo semelhante à esterilização, tá, onde a gente vai ter um aumento de temperatura rápido
e depois um resfriamento também muito rápido, certo? Então a gente acaba, o processo, né, de pasteurização acaba eliminando bactérias sensíveis tanto ao calor quanto ao frio, a baixas temperaturas, né? E depois, obviamente, que o produto é embalado, como a gente observa no leite de caixinha que a gente utiliza. Além disso, nós temos o congelamento, onde o alimento ele vai ser congelado a baixas temperaturas, então, colocando a temperaturas negativas, a gente não vai ter um desenvolvimento bacteriano, porque abaixo de 0 graus elas praticamente não conseguem se multiplicar. E um resfriamento. O resfriamento, a gente tem um retardo da velocidade de multiplicação bacteriana. Então, se tu botar qualquer tipo de alimento ali, uns mais, outros menos, né? Depende do tipo de componente que tu tem ali, se é proteína, se é lipídio ou se é açúcar. Resfriando, a gente vai acabar retardando a velocidade, então a gente vai ter um produto por mais tempo, mas não sem bactérias. Quando a gente ingere carne, quando a gente ingere presunto, queijo, nós estamos ingerindo bactérias junto, certo? O nosso ácido estomacal acaba matando grande parte delas. O que a gente não pode é ingerir alimentos com uma população muito grande de bactérias, porque aí a quantidade da toxina que ela está liberando, em função, dependendo da espécie, né? Aí sim essa concentração de toxina pode ser prejudicial ao nosso organismo, principalmente causando lá no intestino grosso uma competição com a flora intestinal e aí causando diarreia, desequilíbrio, né? Muitas vezes vômito, não chega nem até o intestino em função da grande concentração de bactérias e suas toxinas, certo? Então, só para resgatar essa informação, eu dei uma lembrada pro professor agora, que ele já afiou a caneta dele, né? Agora. Liga o teu microfone aí, acho que ele tá desligado. Agora foi. Aí. Então, tu manda um recado aquele que a gente já participou ali. Perfeito. Certo? Pessoal, vamos começar um pouquinho, vamos pegar essa parte da questão matemática, né? Da evolução. Queria agradecer ao professor André pelo convite de poder participar da aula dele. Para mim é um grande... agrega muito ao ser do professor Nabor. Fiquei muito contente por ele ter me convidado. E antes de começar a falar um pouquinho sobre esse crescimento, sobre a curva, eu queria te mostrar, queria te lembrar um pouquinho sobre potência. Como o exercício, o problema ele fala de um crescimento bacteriano de forma binária, ela vai sempre aumentando de 2 em 2, sempre vai dobrando, e isso envolve a potência. Então eu vou tentar te lembrar um pouquinho da potência. Tu quer ver uma coisa? Vamos supor que o Soro tivesse 2 na 0. Lembra que todo número elevado na 0 é 1. Então 2 na 0 é 1, 2 na 1 é 2, 2 na 2. O expoente indica quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. Então vai ser 4, 2 na 3, tu vai ter 8. Por que é 8? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 2 na 4, 16. 2 na 5, 32. 2 na 6. Eu vou fazer até o 10 só para te mostrar algumas coisas depois que eu quero fazer um link nessa aula com outras situações também. 64, 2 na 7ª, 128. 2 na 8, 256. 2 na 9, 512. E aí só vai botar aqui do ladinho, ó. 2 na 10 igual a 1024, certo? Tudo o crescimento da potência de base 2. Ou seja, essa reprodução bacteriana, ela se dá entre aspas porque eu acredito que não seja um valor exato, mas é o aproximado de 20 em 20 minutos. Ou seja, olha bem, hoje eu tenho em 20 minutos uma bactéria, em 40 minutos 2, e em 60 minutos
4, depois 8, 16, 32. E o que a gente fala nisso? A gente fala que este crescimento ele é um crescimento exponencial. Por quê? Porque ele tem a ver com uma base 2. Ela é binária, ela está crescendo de 2 em 2, ela está sempre dobrando de 2 em 2. Só que o crescimento, ele é um crescimento de forma absurda. Ele é gigantesco. Até eu posso fazer uma analogia no gráfico. Quer ver uma coisa? Vamos supor que eu tenha ali, vamos botar aqui, ó. No meu primeiro 20 minutos eu vou estar crescendo. Vamos botar no... Aqui, ó. Se o x é 0, eu vou ter 1. Vou começar o gráfico daqui, tá? Agora, se o meu expoente for 1, olha bem, eu vou ter 2 bactérias. Se o meu expoente for 2, eu já vou ter 4 bactérias. Se o meu expoente for 3, eu já vou ter, lá em cima, 8 bactérias. Então, o meu crescimento ele é algo assim, ó, absurdo. E se ele fosse de 1 em 1, se fosse algo linear, olha bem, uma bactéria, aqui, 2 bactérias, seria um gráfico assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Ele está mal desenhado, mas seria algo mais ou menos assim. Se sempre crescesse uma bactéria, depois outra bactéria, 2, depois 3, o meu crescimento ele seria contínuo, ou seja, retilíneo. Ele sempre ia aumentando de forma tranquila, calma, aumentando por dia 1, no 3 ele teria o terceiro e assim por diante. O que acontece? Esses crescimentos exponenciais eles são de forma muito agressiva no organismo ou no ser. Por quê? Porque tenta imaginar um pouquinho o cursor. Hoje, em 20 minutos, uma bactéria duplica. Então, ou seja, isso num instante, sei lá, vamos botar aí, de 3 horas, a quantidade de bactérias vai ser absurda. Então, esse crescimento exponencial é uma coisa muito preocupante, tá? Então, o gráfico lá que ele traz assim, ó, o lag, o log, né? O lag onde começa a infectar, o log que ele tem esse crescimento exponencial e depois dá uma estabilizada. Ou seja, ele dá uma estabilizada, por quê? Porque provavelmente, com um determinado momento do período, as bactérias começam a morrer, né? Então, ou seja, devido ao resfriamento, ou por aquecimento, ou por algum desequilíbrio, ela começa a ficar equilibrada. E o gráfico, foi que eu comentei até assim, ó. O gráfico, na verdade, o que o livro traz, ele é um gráfico que ele te dá uma ideia. Por quê? Porque o crescimento no início ele é exponencial, depois ele se estabiliza e quando ele começa a diminuir, ou seja, quando tem mais mortes do que crescimento, essa morte com crescimento, ela não pode ser igual ao crescimento, porque essa morte das bactérias, ela não é de forma exponencial, ela vai ser devagar, mais gradativa, então ela seria uma maneira mais ou menos assim, ó, mais demoradinha, entendeu? É um gráfico que ele faria uma curva, mas não uma curva tão agressiva conforme o crescimento dela, tá? Beleza? Bom, o que isso também tem a ver com o nosso cotidiano? Vou te dar alguns exemplos. Olha o coronavírus, a Covid-19, né? Qual a grande preocupação? O crescimento da Covid, ele é um crescimento de forma exponencial. E esse crescimento gigantesco preocupa as medidas de saúde, as questões todas técnicas. Por quê? Porque vou te dar um exemplo. Hoje, vamos pegar um estado que esteja com 10, sei lá, com 100 infectados, amanhã terá 200. E depois vai ter 400. E depois vai ter 800. Então, ou seja, se ele for dobrando, ou seja, a velocidade com que as pessoas vão se infectar, ela não cresce diretamente proporcional, por exemplo, à quantidade de leitos, né? As pessoas estão ficando muito mais infectadas de forma absurda, violenta, rápida, né? Só que o que acontece? A quantidade de leitos, a quantidade de socorro médico, ela não cresce, ela não consegue suprir esta velocidade. Então, ou seja, aqui a gente já sabe, né, que aqui no Rio Grande do Sul ela tem um índice menor, tá mais tranquilo, né? E aí o que o pessoal está comentando ali, que ela triplica, saiu um dado que uma pessoa infectada, por exemplo, se eu tiver infectado, mas eu não tiver com os sintomas da doença, eu poderia gerar para 3 pessoas
eu poderia infectar 3 pessoas. Então, tenta imaginar o seguinte, olha bem, uma pessoa infectando 3, tá? Infecta 3. E cada uma dessas pessoas aqui, elas infectam mais 3. Então, ou seja, a violência, o crescimento, ele é gigantesco. Ele vai ser numa outra base, ele não vai ser numa base 2, ele vai ser numa base 3. Então, tenta imaginar a rapidez. Olha bem, vamos fazer um cálculo bem bobinho, bem simples. Eu infecto 3, 9, 27, 81, 243, 729. Se isso realmente chega a acontecer, olha bem, em um dia, tá? Uma pessoa, 2 dias, 3, 4, 9, depois 27, 81, 223 e depois 729. Ou seja, em uma semana passa a ter 729 pessoas infectadas. A violência, a rapidez, ela é muito grande, é gigantesco. Então, esse real, ele funciona desta forma, né? O dado que existe das notícias que a gente tem escutado por que se utilizar a máscara? Por que a gente tem que ficar em casa? Porque uma pessoa, por exemplo, vamos supor que uma pessoa esteja infectada. Não necessariamente essa pessoa ela tá infectada, mas ela não está com os sintomas da doença. E se ela não está com os sintomas da doença, ela aparenta estar bem para todo mundo. Perfeito? Então, ou seja, de uma maneira grosseira dizendo, eu infectado, eu posso transmitir para 3. E se esses 3 pegam, cada um deles consegue gerar para mais 3. Isso não quer dizer que todos ficarão infectados, terão os sintomas ou morrerão e assim por diante. Mas esta doença, como ela tem uma velocidade exponencial, ela pode fazer com que isso aconteça. Sabe? Então, quer dizer assim, esses cuidados sobre a pandemia, elas são muito importantes. É importante a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado, utilização da máscara. O cara que ele esteja contagiado, mas ele pode estar, se ele pode estar, e ele infectar essa violência com que o vírus se propaga é muito grande, né? E não existe uma medicação que neutralize esse vírus e assim por diante. Então, isso é bom a gente estar atento, porque o mais importante é que vocês entendam este crescimento exponencial que o livro traz em relação às bactérias e assim por diante, tá? Perfeito? Quer falar mais? O vírus, ele não se divide, mas ele contamina de forma exponencial, tá? Parte. Mas a velocidade da contaminação é muito rápida. Tu te contamina, tu já passa, por exemplo, seria algo assim, ó. Uma pessoa se contaminou, já girou para 2, para 4, 8, 16, e o negócio é muito rápido, tá? Então, ou seja, a aceleração da doença de se propagar. E o que acontece? Como não existe quantidade de leitos suficiente, essa é uma grande preocupação, não existe a quantidade de leitos suficiente, então, ou seja, o governo, as questões de saúde não conseguem, por exemplo, dar conta de tudo isso, né? Lá, por exemplo, tu pega lá na Itália, o que os caras fizeram? Os caras começaram a decidir quem eles podiam dar preferência. Eles acertaram e erraram. Tem gente que morreu que não podia morrer, tem gente que, sabe? E assim por diante. Por quê? Porque eles não tinham condições médicas, eles não tinham infraestrutura para suportar aquele crescimento tão rápido. Hoje, certo? Pega mais ou menos assim, ó. Hoje nós temos 10 pessoas contaminadas. Amanhã já tem 100. Opa! Se hoje tem 10, amanhã tem 100, depois tem 300. O que é isso? É muito rápido. Em 3 dias a gente não consegue dar conta, não consegue se estruturar. Então essa é a grande preocupação das autoridades em relação ao coronavírus. Certo, pessoal? Ok? André, tenho mais um tempinho? Posso continuar? Sim, namora. Tá ouvindo? Dá aquele exemplo também da memória dos celulares. Que ficou bem didático. O que a gente pode entender? O que essa parte, por exemplo, das potências tem a ver? Eu trouxe na outra turma algumas coisas para a gurizada ver que, além disso aqui, se tu parar para analisar, tu quer ver a memória do teu celular, a memória do celular, ela tem a ver com a potência de base 2. Tanto é que tu pode perceber assim, ó, quantos gigas o teu celular tem? O meu celular tem 64.
provavelmente esse crescimento, eu sou mais antigo, o meu primeiro celular ele tinha 2 GB de memória, imagina, e era uma loucura, era o top do top com 2 GB. Hoje 2 GB não carrega, acho que uma foto, 2. Então, ou seja, o crescimento, como ele é binário, as memórias de computador, as memórias do celular, eles vão aumentando assim, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Pega e vê quanto tem de memória o teu celular. Provavelmente ele deve estar nessa faixa aqui, ó, dos 32, 64 e 128. Provavelmente, assim, as empresas que sonham, que pensam nisto, né, elas estão toda hora arriscando, elas estão toda hora testando. Tem milhões de produtos que nem chegaram no mercado, mas o pessoal vai lançando, vai largando, vai colocando. Certo, pessoal? Bom, o que eu tentei fazer? Tentei trazer a parte da matéria de potência, tentei linkar com a aula do André para mostrar para vocês essa questão muito preocupante do coronavírus, que a gente tem que estar em casa, temos que nos cuidar, temos que usar máscara se tiver que sair de casa, tá? O importante é não sair. Também falamos sobre a questão da bactéria ali, que ela se expande muito rápido, né? E ela só chega num nível de equilíbrio quando o número de produção de bactérias ela é muito igual, ou é igual, ao número de bactérias que está morrendo. Então ela se equilibra. E essa morte das bactérias depois, ou seja, mais morre bactérias do que crescem, ela é um pouco mais lenta. Ela não tem a mesma velocidade do crescimento. Então o gráfico ele não pode ser exatamente igual, cresce da mesma forma. Eu acredito que o crescimento é muito mais rápido do que a morte. Certo? Mais alguma coisinha, André? Tu acha que faltou alguma coisa que eu tinha falado? É a joia, cara, é isso aí. É. Perfeito. Pessoal, adorei ter participado, certo? Espero poder contribuir com vocês. Viu? Valeu, Nabora. Um abração, obrigado pela participação. Eu que agradeço, tá?